Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa podcast à luz do Evangelho. Estamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma grande alegria ter você novamente aqui conosco. Uma honra estar aqui na sua presença, nos acompanhando aqui no podcast à luz do Evangelho. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante. Um tema que às vezes algumas pessoas desconhecem. Uma pessoa que muitos não conhecem ainda. É sobre essa pessoa que nós vamos falar, né, nessa quinta-feira. Você que acompanhou a última quinta-feira, onde tratamos sobre o lava-pés, sobre a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Hoje nós vamos tratar sobre uma pessoa, como eu disse, muitas vezes desconhecida. O tema hoje é a pessoa e missão do Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre o Espírito Santo. Né? Uma alegria falar do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que mudou a minha vida. É o Espírito Santo que fez eu ser quem eu sou hoje, e é Ele quem continua me transformando, continua me moldando, né? Mas o Espírito Santo é um mistério, assim como Deus é um mistério. Vamos tomar o texto, você que está aí na sua casa, de Romanos 11, versículo 33. Capítulo 11, versículo 33, que vai dizer assim: Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Ou seja, Deus é um mistério. É um mistério que pela razão é possível chegar, mas só pela fé é possível alcançar. Só pela fé é possível tocar, né? A fé nós vamos ver mais adiante. Mas Deus é um mistério. É um mistério que quis se revelar. Se Deus não quisesse revelar-se a nós, nós jamais chegaríamos a esse mistério. Nós só temos acesso a uma parte desse mistério porque Deus se revelou a nós. Primeiramente, Deus se revelou por meio dos profetas, né? Moisés, né, foi o grande profeta, Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, vários profetas. Deus usou desses homens cheios do Espírito Santo, né, para revelar-se aos homens, para falar aos homens. Interessante que esses homens eram cheios do Espírito Santo. A diferença dessa época para hoje é que antes o Espírito Santo era derramado só sobre os profetas, sobre os reis. Hoje não. Hoje o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a humanidade. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Essa é a grande graça que Deus nos deu. Enfim, os profetas foram meios de Deus se revelar a nós. Mas além dos profetas, Deus enviou alguém que revelou mais ainda Deus, né? Que Deus se revelou mais ainda. Os profetas criaram, né? Moisés, os profetas criaram a lei. A lei revelou Deus, mas veio alguém que levou a lei à plena perfeição, à perfeição, né? Essa lei que é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele resumiu em duas leis. Toda a lei de Israel ele resumiu em duas leis. Né? E por essa lei ele revelou Deus. Porque Deus é amor, vai dizer a primeira carta de João. Ele levou a lei à planificação do amor porque Deus é amor. E quem é essa pessoa? É Jesus. Jesus, o Filho de Deus, se encarnou para que possamos, por meio dele, conhecer mais a Deus. Deus, por meio de Jesus Cristo, se revelou a nós, né? E hoje, nos dias de hoje, por meio da igreja. A igreja continua revelando a Deus,
continua levando os seus fiéis, seus filhos a Deus, por meio da Sagrada Escritura, a Bíblia, né? Por meio da tradição, que é os apóstolos, os padres da igreja, e por meio do magistério, que é os bispos e o Papa, é o bispo de Roma. São esses 3 pilares da fé católica que continua nos revelando quem é Deus, quem é Jesus Cristo, né? Então, o que os profetas, o que Jesus, o que a igreja, ela diz para nós? Quem é Deus? Por meio de anos de estudo, anos de aprofundamento, não foi da noite pro dia que virou uma chavinha e descobriu quem é Deus. Não. Por meio de vários anos e por inspiração dessa pessoa que nós vamos meditar hoje, que é o Espírito Santo, e Deus se revelou em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro momento que isso se revelou foi quando Deus criou o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, ele não disse, eu faço o homem a minha imagem. Ele disse, façamos o homem a imagem, a nossa imagem e semelhança. Então, façamos o verbo nós, né? Terceira pessoa do singular, ou seja, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que é inseparável. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. Eles são inseparáveis. Deus é igual, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza, né? O Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito Santo é divino. Tem a mesma natureza. E que natureza que é essa? A natureza divina. São distintos. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, não é o Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo. Entenderam? Então eles são distintos, embora tenham a mesma natureza, a mesma substância, que são seres divinos, né? Pessoas divinas, seres não, pessoas divinas, eles são distintos, um não é o outro. Esse grande mistério que nós meditamos no primeiro podcast, né, A Luz do Evangelho, hoje é o 4º podcast, né, na graça de Deus. O primeiro que nós meditamos um pouco sobre o mistério da Santíssima Trindade, né? O Pai gera o Filho. Até no credo do Seno Constantinopolitano, ele vai dizer assim, do Filho, né? O Filho gerado, não criado. O Filho sempre existiu, ele não foi criado, porque senão ele não poderia ser Deus. Ele não foi criado, ele seria criatura se fosse criado, mas ele foi gerado, é diferente. Gerado, não criado. Então o Pai gera o Filho, e desse amor entre o Pai e o Filho procede uma terceira pessoa. Pai, Filho, primeira e segunda pessoa. O amor, o elo do Pai e do Filho procede, na verdade, uma terceira pessoa, o Espírito Santo, que é o nosso objeto de estudo. Quais são as missões das pessoas? O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. O Pai criou todas as coisas por meio de seu Filho. O Filho redimiu a humanidade com o sacrifício na cruz. Nós meditamos isso na sexta-feira da Paixão, sexta-feira passada. E o Espírito santifica. Por meio do Espírito, nós possamos tornarmos pessoas divinizadas. Não seres divinos, mas seres divinizados por obra, por meio do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele procede, a terceira pessoa procede do Pai e do Filho, né? A terceira pessoa, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Como eu falava, para conhecer o Espírito Santo, não é da noite para o dia. Ninguém conhece o Espírito Santo da noite para o dia. O que acontece da noite para o dia é que nós experimentamos o Espírito Santo da noite para o dia. Quando eu experimentei o Espírito Santo foi numa madrugada de domingo, dia 23 de agosto de 2023. Foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo, né?
Então nós experimentamos o Espírito Santo, mas conhecê-lo como pessoa, né? Conhecê-lo como pessoa não é da noite para o dia, é prolongado, é graduado, a gente vai se conhecendo aos poucos. Até mesmo nós não nos conhecemos da noite para o dia, quando a gente é criança. Desde criança até velhice, nós vamos nos conhecendo, nós vamos sabendo quem nós somos, ou melhor, nós vamos sabendo quem realmente nós somos, porque nós temos uma imagem de nós, mas nós não sabemos se somos aquilo de verdade. Mas então, para conhecer o Espírito Santo, precisa de muita fé e de muito estudo, porque o conhecimento é gradativo. O abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Essa insondável, impenetrável caminho e juízo de Deus, a gente consegue adentrar por causa que o Espírito Santo ele nos santifica. Então ele tira de nós o pecado e nos traz de volta ao seio da Trindade. Porque quando Deus nos criou, ele nos criou imagem e semelhança. Deus nos criou a imagem e semelhança, certo? Só que pelo pecado, nós perdemos a semelhança, ou seja, a santidade. Nós nos tornamos apenas imagem. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos santificar de novo, nos santificar novamente, nós deixamos o Espírito Santo nos levar para o seio, para o interior da Trindade, da Santíssima Trindade, e nós nos tornamos novamente, pela graça de Deus e pela fé, seres divinizados, seres santificados, ou seja, imagem e semelhança de Deus. É muita graça, é muita alegria, por isso que Deus nos ama, porque ele já tinha em toda a sua mente a obra da salvação, a obra da redenção. Ele nos ama tanto que enviou seu Filho para nos redimir e enviou o Espírito para nos santificar. A obra completa da salvação. Então o Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E às vezes as pessoas pensam assim, mas me falta o intelecto, eu não sou muito inteligente, então eu não vou nunca conhecer o Espírito Santo. O intelecto, ele é importante, mas se me falta o intelecto, isso é suprido pela experiência da pessoa do Espírito Santo. Quando eu experimentei o Espírito Santo, eu não tinha conhecimento nenhum dele, mas mesmo assim eu experimentei, eu pude conhecê-lo, não no sentido de saber quem ele é de fato, mas conhecê-lo sabendo que ele existe, que ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa que fala, que ensina, que conduz, né? Pela experiência eu pude saber quem é o Espírito Santo. Por mais que o intelecto seja necessário, a experiência é que me faz conhecer de fato quem é o Espírito Santo. E como eu falava que o Espírito Santo ele ensina, ele fala, ele conduz, vamos tomar alguns textos bíblicos que falam disso. Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimento, ele fala, ele ensina, ele conduz, né? Onde que o Espírito Santo ensina? Vamos tomar aí Lucas 12, versículo 12. Lucas 12, versículo 12. Pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Olha para você ver. O Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Meus irmãos, o Espírito Santo nos ensina, porque a insondável sabedoria de Deus, o Espírito Santo me ensina. O Espírito Santo me dá sabedoria. Talvez você precise dessa sabedoria do Espírito Santo, dessa sabedoria que é dom do Espírito Santo, né? Atos 10, 19. Vamos lá, Atos 10. Atos 10, 19.
10, 19. Vamos achar aqui 19. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito: alguns homens estão aí à tua procura. Disse-lhe o Espírito. Olha para você ver a intimidade que Pedro, os apóstolos, os primeiros discípulos tinham com o Espírito Santo. Eles conversavam com o Espírito Santo. E isso falta hoje nas nossas comunidades, meus irmãos. Falta essa intimidade com o Espírito Santo. Porque como vamos ver mais para frente, o Espírito Santo é a alma da igreja. Sem o Espírito Santo, no último podcast nós falamos que sem a Eucaristia a igreja não seria nada. Mas hoje também nós podemos afirmar que sem o Espírito Santo nós não seríamos nada. Porque só acontece a consagração da Eucaristia pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos estar ligados ao Espírito Santo. Nós precisamos ser íntimos do Espírito Santo. Talvez Deus esteja falando para nós hoje: eu quero ser íntimo de vocês. Eu, o Espírito Santo, quero estar ligado como um elo com vocês. Vamos nos deixar render um pouco não. Vamos nos deixar render por inteiro ao Espírito Santo. Aquele que fala, aquele que ensina. Disse-lhe o Espírito Santo quer dizer a nós a vontade de Deus, quer revelar a nós. Ele quer nos conduzir, como está em João 16:13. Vamos tomar João 16:13. João 16:13. João, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. O Espírito Santo é aquele que nos guia na verdade. Quem é a verdade? É o próprio Jesus. Então o Espírito Santo nos guia para Jesus, nos mostra o caminho para Jesus, né? Jesus, o centro da nossa fé. Então, se nós sabemos que ele é uma pessoa, todo mundo tem uma missão nessa terra. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele tem uma missão, né? O Espírito Santo tem uma missão. Qual é a missão do Espírito Santo? Ele faz a pessoa poder tocar a Deus por amor. Amor que é o princípio da vida. Pela santificação que o Espírito Santo nos dá, meus irmãos, nós podemos tocar Deus. Deus derrama de cima o Espírito Santo e nós, em louvor e oração e adoração, elevamos a nossa voz ao encontro daquele que desce sobre nós, que é o Espírito Santo. E nessa união do Espírito descendo em graça sobre nós e a nossa oração se une e se torna em perfeito amor. Essa que é a beleza da graça de Deus. Por isso que nós precisamos pedir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é louco para se derramar em nós. Ele é desesperado para se derramar em nós. Mas nós muitas vezes nós não pedimos. Você precisa, eu preciso pedir mais o Espírito Santo. Para ele falar comigo. Para ele me ensinar. Para ele me conduzir. Etc. Para que o Espírito Santo me ajude a tocar Deus novamente, a ser igual a Deus novamente, a ser igual não, perdão, a ser semelhante a Deus novamente. A missão do Espírito Santo é transformar a pessoa humana, ou seja, tirar do pecado e se tornar filho de Deus. Por isso que no batismo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, é derramado o Espírito Santo. No batismo, nós somos batizados no Espírito Santo. João 1,12. Vamos tomar João 1,12? João 1,12.
João 12 vai dizer o seguinte: mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem em seu nome. A todos que o receberam, ou seja, a todos que receberam o Espírito Santo, deu o poder de se tornar filhos de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos adotivos, porque o Filho unigênito é Jesus Cristo. Mas nós podemos tornar filhos. Porque pelo Espírito nós podemos, Gálatas 4:6, gritar, exclamar, Abba, Pai. Abba é papaizinho, nos tornar íntimos de Deus, sendo filhos de Deus Pai. Deus é nosso Pai. O Espírito Santo é uma grande graça para nós, meus irmãos. Nós não podemos mais desprezar o Espírito Santo. Deixar de pensar que ele só mora no ombro, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que ele é só uma terceira pessoa e tal. Nós somos necessitados do Espírito Santo, né? Sua missão é dar a graça da fé. Precisamos da fé. Aquela fé que Jesus disse que se tivermos, nós moveremos montanhas. Talvez você precise que se remova uma montanha, que caia uma muralha na sua vida. Um problema que você está passando, é preciso ter fé para vencer esse problema. Tenha fé, meus irmãos. Tenha fé, minha irmã, meu irmão. Tenha fé. Fé que move. Fé como dom de Deus. Fé que nos leva para Deus. A fé é no Verbo encarnado que é dado pelo Espírito Santo. Verbo encarnado que é Jesus Cristo. E como eu falava, que o Espírito Santo é a alma da igreja, é o que alimenta a igreja. E se nós somos a igreja, Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo, que é a igreja, né? Ele, o Espírito Santo, nos anima, nos alimenta, porque nós somos a igreja. Então vejamos como nós somos necessitados do Espírito Santo. Senhor Deus, nós reconhecemos que somos necessitados do Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, ó Pai, que envie o Espírito por meio de Jesus, para curar as nossas feridas. Espírito Santo, vem nos santificar. Vem alinhar a nossa vida à vontade de Deus Pai e de Jesus Cristo. Vem nos santificar, vem nos restaurar. Vem nos curar e nos libertar, Espírito Santo. Amém. Uma alegria estar aqui com você. Não importa o tempo que nós ficamos aqui meditando sobre o Espírito Santo, sobre os nossos temas. O que importa é que você esteja vivendo essa experiência com o Espírito Santo. Porque Deus é amor. E Deus quer manifestar esse amor em você, em mim, pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espero você na semana que vem. Fique com Deus. Tenha um bom fim de semana, uma boa semana até na quinta-feira que vem. Deus tenha misericórdia de nós e saiba, Deus ama você. Até mais.